Olá, meu povo, paz e bem, que Deus esteja contigo, entrando aí na sua casa, no lugar que você esteja agora nos ouvindo. Tivemos aí um louvor, uma ministração de louvor com o nosso irmão Edivaldo, e agora a gente dá continuidade com a nossa palavra, a partilha da palavra, não é mais uma pregação, é uma partilha, uma reflexão que a gente faz da nossa atualidade, da vontade de Deus para a nossa vida. Mas antes de começarmos a partilhar, eu peço, irmão, que você, da forma que você está, talvez você está me assistindo sentado, às vezes está deitado, está sentado aí no chão, com um fonezinho de ouvido, celular na mão, não importa como. Só peço que, por favor, agora você feche seus olhos e me responda, refletindo no poder que Deus tem. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Levanta-te, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o rodeiam. Estamos iniciando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é uma graça estarmos, o grupo de oração, unidos a você, dessa forma, utilizando mídias digitais, plataformas digitais, utilizando a internet, para que a gente esteja unido nesse momento. E essa união que Deus quer, de qualquer forma que ela seja, que seja de forma boa, o Senhor quer para conosco. Então, meus irmãos, eu vou pedir para que você pegue a sua palavra, sua Bíblia, e abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Quando você vai abrindo, a gente vai refletindo já em uma palavra. Ele já fica aí na nossa mente, O Senhor nos chama a ser sentinelas. O que seria ser sentinelas, O que é um sentinela? Sentinela é aquele que protege, é aquele que está em guarda, é aquele que dá o sinal, caso o inimigo esteja invadindo um lugar, é aquele que é responsável por proteger a si e um todo, um grupo, aquele que lhe foi confiado. E como o Senhor nos faz ser sentinelas no dia de hoje? Pensa, será que você está sendo um sentinela, um protetor da sua família? Será que você está cuidando daquilo que te cabe cuidar? E o que te cabe cuidar? Já parou para pensar qual a sua missão? O que você tem a fazer nessa vida? Meu irmão, agora você pode estar pensando em um monte de coisas sobre por que você está nessa terra e qual a sua missão. Mas a mais importante, o Senhor te chama a amar e a ser amado, porque você já é um amado. Deus te ama infinitamente, você é perfeito da forma que você é, porque Deus já te gerou desse jeito. Lógico, temos muito o que melhorar, mas a nossa essência é nossa, o Senhor nos fez lindos assim. E você está cuidando de você e daquilo que Deus te deu? Vamos pensar nisso? E aí, nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, o título começa: Milagres pelas mãos de Pedro. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor de Deus. E a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Olha o Espírito Santo. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia dito que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-nos todos os que habitavam em Lida e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Eu penso em Pedro,
né? Quem já me conhece, já me ouviu antes, eu falo assim, que eu imagino Pedro pelo meu jeito, né? O trovão, falo alto, né? Enfim, muitas das vezes se atropelam em falar. E aquele Pedro, pescador, e que usava suas mãos para o trabalho, puxar as redes para pescar peixes, o Senhor mudou a função dele. Não mais de ser um pescador de peixes a fim de vender, de alimentar outros. Não. Agora aquelas mesmas mãos eram pescadores de almas, de pessoas. E Pedro cumpriu a sua missão. Ele foi aquele sentinela que ouviu, que dava o sinal do erro à população, que dizia qual era o certo, que dava testemunho do que era o certo e cumpriu com a sua palavra. E aí você pensa, pô, mas Pedro estava ao lado do Senhor. Como Pedro errou, como ele falava sem pensar, como ele atropelava o próprio pensamento de Jesus Cristo, do que falava, ele pensando que estava fazendo algo bom, falava algo que não era coerente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Não és tu aquele que anda com Jesus? Não. E é esse Pedro que, mesmo errando, entendeu que tinha uma missão, aceitou ela e virou um sentinela, aquele que observava as vontades aquele que observava a sociedade daquele tempo e entendia que tinha que instruir, que tinha que ajudar aquele povo a viver a serenidade, a viver a paz de ser um cristão, porque o cristão não é aquele que vive da preocupação. A preocupação ela existe, mas o cristão é aquele que passa a preocupação de uma forma diferente, sabendo que tudo vai passar, sabendo que a tempestade passa e Deus fica, que Deus nos consola. Então Pedro, ele andava pela cidade fazendo a vontade de Deus. E é óbvio, o homem cheio do Espírito Santo está aqui. Cheio do Espírito Santo, o Senhor permitia que ele fizesse os milagres em nome dele. E ele fala, levanta-te, Jesus Cristo te cura. Que não era por ele, era por Jesus. E nós hoje somos a mesma coisa. Não importa o seu jeito, ou não importa quantas vezes você errou, Deus te chama ao amor, te chama a te encher, a você ser cheio do Espírito Santo e proclamar esse amor, essa serenidade de ser cristão. Pedro, aquele que negou, foi um homem que convertia pessoas. Só nessa cura dele, pessoas que viram foram curadas. E olha só, olha esse início. A igreja gozava então de paz. Andavam no temor de Deus. E o Espírito Santo fazia crescer em número. Pedro estava num momento de paz, de andar, de ver a igreja crescer. Eles viviam em comunidade. Não que essa paz foi contínua, não, né? Vão ter as perseguições aos cristãos, enfim. Mas naquele momento, Pedro andava e fazia a vontade de Deus na paz. Só que nem sempre nossa vida é assim. Agora nós não estamos vivendo um período de paz, de tranquilidade. E a Bíblia também nos ensina que nesse momento, que não temos a tranquilidade, o Senhor nos chama para a mesma missão. Não mudou. Ah, tadinha, eu estou com medo de ir à rua. Então, não, meus irmãos, olha, meus filhinhos, vocês não têm missão nenhuma, só fiquem em casa e pronto. Façam a oração diária de vocês. Não! O Senhor nos chama da mesma forma. Os períodos de tumulto, os períodos de tempestade, os períodos de turbulência do mundo que nós estamos vivendo ou da sua vida pessoal.
Talvez você não pode servir a Deus da forma que você servia antes, porque alguma coisa te impede. Mas isso não significa que você não possa servir. Então você serve da forma que te couber, da forma que você conseguir. E para a gente entender que em qualquer momento Deus quer que a gente preste atenção nele e ajude a irmãos também a prestar atenção em Deus, nós vamos lá no Antigo Testamento. Abram, por favor, em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Aquele Pedro que usou suas mãos de trabalhador para curar e para botar a trabalho, isso não significa trabalhar, né? Colocou a trabalho de Deus, não foi só Pedro, foram todos, e são todos nós. E Ezequiel é um profeta das visões, né? Ele tinha as visões e interpretava isso ao seu povo, a Israel. Deus permitia que ele fizesse isso. E Ezequiel tem algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que ele sentia o temor de Deus e quando ele se prostrava, o Espírito Santo entrava nele. Essa é a palavra, né, que está na tradução da Ave Maria. O Espírito Santo entrava nele e ele se colocava de pé, a serviço. Está de pé, está pronto, está posto a estar em serviço a Deus. E Ezequiel, ele tem a missão de sentinela. O Senhor chama ele de filho do homem e dá tantas e tantas missões. E ele foi fiel a essas missões. Diz assim no capítulo 33, nova missão do profeta. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes, quando eu erguer a espada contra a sua terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, ou seja, a guerra, né, o problema, faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som sem lhe dar atenção, então venha a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e, todavia, não tomou precaução. É ele o responsável pelo que lhe vier. O sentinela fez a missão dele. Está vindo o problema, soou a trombeta. Isso significa que todos precisavam se esconder, todos precisavam tomar suas armas para lutar. Mas aqueles que ouviram e não fizeram nada, a culpa é do sentinela? Não. A culpa é daquele que ouviu, sabia que tinha que se precaver e não se precaveu. Continuando. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salvo a sua vida. Suposto ao contrário, que a sentinela veja vir a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha tirar a vida de alguém, este é certo, perecerá devido à sua iniquidade. Mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Filho do homem, você que está aí me ouvindo, Deus te constituiu sentinela dentro da sua casa. Filho do homem, você que está aí me ouvindo, Deus te constituiu sentinela dentro do seu trabalho. Filho do homem, você que está aí me ouvindo, Deus te constituiu sentinela em todo lugar que você estiver. Em todo lugar que você estiver, você é um cristão. E precisa ser cristão. Aquele que defende a igreja. Aquele que defende os dogmas da igreja. Aquele que avisa do erro a alguém. Avisa com carinho, avisa sozinho, só você é a pessoa, né? Não é assim também. Você é o sentinela. Jesus fala, filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Continuamos.
Logo que escutares um oráculo meu, lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Ou seja, se alguém está pecando, você comunica. Você não comunica. Você tem essa missão de comunicar. E você não comunica, erro dos dois. O que está pecando, ele vai ser julgado pelo seu pecado, é óbvio. Mas você terá uma parcela de culpa. Porque você era o que tinha conhecimento. Você era o que tinha que auxiliar aquele irmão e não o fez. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Meu irmão, ajudar o próximo, aconselhar, estar junto, é salvação para você. Não pense você que é salvação para o irmão, não, que é uma ajuda para o irmão, não. Você cresce com isso. Pensa só, né? Eu fico vendo, né? Eu tenho um filho pequeno, e quando está na festinha e a criança quebra alguma coisa, faz alguma coisa, a primeira coisa que fala assim, essa criança não tem mãe, não? Essa criança não foi educada, não? Bem, se a mãe realmente não dá os limites, os pais, né? Limite aos seus filhos, culpa dos pais. Tem que ser feito. Mas, se eles fazem e a criança dá o limite e as crianças continuam fazendo aquilo que é errado, a culpa também é da criança. Não entendam que eu estou querendo falar aqui de questões pedagógicas, não. Estou querendo dar um exemplo simples de como a gente sempre vai estar com um outro, né? Um outro para nos auxiliar, um outro para nos ajudar, um outro para nos orientar. Talvez você está sendo esse outro na vida de alguém. E como você está fazendo isso? Você está fazendo de uma forma que seja o conhecimento de Deus na vida dessa pessoa? Ou não? É seu filho, é sua filha, é sua tia, seu tio, é seu vizinho. Você pode aconselhar e você não faz. É um alguém falando mal da igreja, horrores, e você prefere falar assim, prefiro não falar para não dar problema. Tem que defender. Não estou falando de briga, não, de forma alguma. Estou falando de colocar sua opinião. Sejamos sentinelas. Vamos entender que a gente tem uma missão na vida dos outros, sempre. E aí vem Ezequiel, o homem com uma missão e tanta, vivia num período totalmente diferente de Pedro. Pedro, é Novo Testamento, veio bem depois de Ezequiel. Mas o que eu quero dizer é que Ezequiel viveu um período de tumulto, de turbulência. Foi um período em que Israel foi invadida, foi um período que teve o cativeiro da Babilônia, foi um período tumultuado demais, mas mesmo assim, ele permitia que o Espírito Santo entrasse nele e ele ficasse a postos de pé para ser um sentinela e fazer a vontade de Deus. E nós hoje? Nós estamos permitindo que o Espírito Santo entre na gente, que a gente fique de pé para fazer a vontade de Deus, mesmo no tumulto, mesmo numa vida bagunçada, turbulenta, mesmo numa família que não te apoia, que só que zombe de você por você querer ser cristão e querer participar. Ou mesmo que seja um momento de paz, onde tudo está tranquilo, como Pedro, naquele momento, não que foi tranquilo o tempo inteiro, que a igreja gozava de paz. Ambos falam do Espírito Santo. Então não importa em qual momento da sua vida você esteja vivendo agora, independente do que nós estamos vivendo nesse mundo todo, saiba que você é cheio do Espírito Santo e que tem uma missão imensa na vida de alguém
e na sua própria vida. Leia a palavra, aprenda, ame a igreja, ame a Deus, deixe ser amado por Deus e ame da forma que Deus quer que nos amemos, porque com certeza quem ganha somos nós próprios e aquele que a gente está auxiliando, ajudando. Não vamos prejudicar irmãos nenhum se a gente pode ajudar, não é mesmo? Meus irmãos, pense nessa palavra hoje. Como a gente pode ajudar? Use suas mãos para o bem. Use suas mãos para trabalhar. Assim como Pedro trabalhou e converteu, assim como Ezequiel trabalhou e orientava aquele povo de cabeça dura. O próprio Deus dizia isso. Mas vamos também nós ter base na vontade de Deus para que a gente possa ajudar os outros. E não importa se você tenta e dá errado, e você tenta e dá errado, e você tenta e dá errado. Aqui o Senhor fala nova missão do profeta, e aí eu fiquei com isso, nova missão, e eu fui estudar Ezequiel, lá no capítulo 3 de Ezequiel. Você tem a missão do profeta. E olha só o que Deus fala para Ezequiel lá no capítulo 3. Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo de minha boca, tu lhe transmitirá da minha parte. E o Senhor dá a mesma missão a ele aqui, ó. O Senhor diz que o sentinela precisa dar o sinal, precisa ajudar, se não o fizer, ele também leva a culpa. A mesma coisa que o Senhor falou aqui no capítulo 33, a restauração de Israel, quando Israel começa a tomar um novo rumo. Ele falou aqui, lá no início de Ezequiel, quando Israel estava destruída. Foi a mesma missão. Mas por que o Senhor falou de novo então? Porque o povo não estava ouvindo, o povo não estava entendendo, o povo não estava seguindo aquilo que Ezequiel falava, que era a vontade de Deus. E Deus falou mais uma vez, e Deus deu a missão novamente. Então, se você está aí com a sua missão de orar diariamente com sua família e não está conseguindo, Deus está te dando essa lição hoje de novo. É assim mesmo. O Senhor não se cansa da gente. O Senhor não se cansa das nossas tentativas. O Senhor não se cansa que a gente busque a nossa, traga almas para Ele e principalmente engrandeça a nossa alma. Não desista, não desista. Sei que é cansativa, a gente vive uma vida hoje mais exaustiva ainda, porque com mais pessoas em casa, muitos trabalhando em casa, o serviço que já tem doméstico, o cuidar das crianças, olha, a preocupação, são tantas coisas. Mas por favor, não se esqueça, o Senhor te dá uma missão e se for necessário vai falar de novo, olha, sua missão continua, cuide dos meus e deixe eu cuidar de você. Permita que o Senhor cuide de você. Abra o seu coração a essa vontade maravilhosa de Deus. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida. E eu não estou dizendo que vai se arrepiar, vai sentir algo, não. Às vezes é algo tão simples, às vezes é uma paz que vem do seu coração. Às vezes é uma palavra que você ouve e você tem certeza que é para você, porque aquilo te conforta. Sejamos fiéis, sejamos sentinelas, vamos usar as nossas mãos a serviço de Deus. No momento de paz, ou no momento de turbulência, Deus está conosco e Deus nos coloca a serviço para Ele. Vamos ajudar os irmãos. Vamos fazer que a graça de Deus aconteça para todos. Vamos nos manter em oração e vamos continuar essa partilha. Fraterno abraço. Paz e bem. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces.
bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Vamos permanecer reunidos dentro do nosso grupo. E para vocês que estão nos vendo nas redes sociais, Facebook, Instagram e todas as redes que o Paz e Bem tem, GO Paz e Bem, nos siga. Um abraço, um fraterno abraço. Que Deus esteja contigo e te abençoe. Você é amado, você é amada de Deus. Não há tempestade que fica para sempre. Vai passar. Vai passar. Tchauzinho.